Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula introdutória desse assunto. Causa muita dor de cabeça em muitos alunos, né? Que são as expressões algébricas. O primeiro contato que a gente tem com álgebra ali, acho que para o sétimo ano, com equações de primeiro grau, né? E assim vai para frente, só aumentando a dificuldade dessas expressões, tá? Para quem não sabe, ou para quem ainda não viu, é quando a gente começa a ver o X ou o Y, as letras na matemática. E muita gente tem essa dificuldade. Vou tentar dividir da forma mais simples possível esse conteúdo, que é um conteúdo bem importante. Nível médio começa a ter umas dificuldades um pouco maiores, já no nono ano também. Tá? Então vamos lá, o que são essas expressões algébricas? Por si, a álgebra ela começa então quando a gente tem essa incógnita que é a letra, tá? Pode ser A, B, C, D, X, Y, Z, pode ser um símbolozinho, tá? Então, para que eu tenha essa expressão, eu tenho que ter pelo menos uma parte literal, ou, né, em definição, pelo menos uma letra, ou símbolo, e um coeficiente, que é um número. Eu posso ter lá 2x, tá? Parte numérica, que é o coeficiente, e a parte literal, que é a incógnita. Incógnita, tá? Se eu tiver lá só o y, professor, eu não tenho o coeficiente, eu não tenho o número. Quando eu não tenho, eu considero que aqui está o número 1. Sempre que eu tenho um y, 2x, quer dizer que esse número ele está aqui escondido, aqui tem um sinal de multiplicação. É duas vezes essa letra, tá? Eu não vou me ater ainda aos valores numéricos, tá? Só vamos definir e classificar quanto aos tipos, certo? Mas quando eu não tenho nenhum número, eu considero que tem um número 1 escondido, tá? E quando, como não tem nenhum sinal, quer dizer que é uma multiplicação, certo? Então, quanto aos tipos, tá? A gente tem dois tipos, basicamente, que são os monômios e os polinômios. Só que quando eu tenho polinômios, se for de dois termos, dentro dos polinômios eu tenho alguns outros dois que a gente costuma separar, que são os binômios e trinômios, tá? Vamos dar uma olhada. Então, monômios, quando eu tenho somente uma parte literal, tá? E um coeficiente, 7x, 4z, 8k ao cubo, b, 9y à quarta, x ao cubo, z, tá? Lembrando que isso é 7 vezes x, mas na frente a gente vai aprender que toda letra aí, toda incógnita, ela tem um valor. Eu ainda não sei qual é, em alguns casos eu posso ter diversos valores, só que a gente ainda não está entrando nesse assunto, é só para identificar quando é um monômio, quando eu tenho só um termo. Tá? Vezes, o que é isso? 8 vezes k ao cubo vezes b. Isso é 9 vezes y à quarta vezes x ao cubo vezes z. Tá? Se eu tivesse aqui também, eu poderia ter, vamos supor, que eu peço para você classifique em monômios se a expressão é um monômio. Aí eu tenho 5z mais 8z. Tá? Sempre que eu tenho nessa expressão a parte literal, ou seja, a letra é exatamente igual, ela tem que ter exatamente igual, não pode ter expoente aqui nem aqui, ou se tivesse aqui um z elevado a 3, é diferente de z só, tá? Para eu poder juntar, eu tenho que ter um z elevado a 3 aqui também.
Então, é igual. O que eu faço? Eu vou repetir a parte literal, a letra, o z elevado a 3, e vou somar. 5 mais 8, 13. Então, se eu pergunto de cara, isso daqui é um monômio? A gente tende a falar não. Só que eu tenho que observar essa parte literal. Se ela for igual, eu junto ela, tá? Vou repetir a letra com o expoente, só repito, e somo a parte numérica do negócio, tá? O meu coeficiente, ou subtraio, né? Eu tenho lá 15x menos 8x, tá? Vou ver, repara aqui, a parte literal é igual? É. Então eu vou juntar isso. Eu posso juntar. Isso vai dar o quanto? 7x. Certo? Então muito cuidado. Antes de responder se é ou não um monômio, observe as expressões e veja se a parte literal é igual. Se ela for igual, você junta elas, tá? Para soma e subtração, tá? Para multiplicação tem uma variação. A gente vai ver mais para frente em outro vídeo. Ok? Então vamos lá. Binômios. Tenho aqui que tem dois termos. Tá? 1, 2 é um binômio. Tá? 1, 2 binômio. 1, 2 binômio. 1, 2 binômio. Professor, mas eu não poderia juntar, igual eu fiz lá no monômio, virou um monômio? Observa a parte literal. X é diferente de Y. Tá? R é diferente de T. XT é diferente de... ou XY é diferente de XT, tá? Então não posso juntar. Restou isso daqui, é um binômio. Tá? Se você tem lá uma expressão 2x ao quadrado mais 3x mais 5x ao quadrado. Isso daqui, aí eu quero observar, pergunto, né? Isso é um binômio? Você vai olhar a parte literal. Esse cara é igual a esse? Cuidado, porque esse x não tem nenhum expoente. Na verdade, ele tem o expoente 1 aqui, mas está escondido. Então, é diferente, só que é igual a esse. X ao quadrado, x ao quadrado. Eu olho só para a parte da letra, tá? Então, opa, é igual, professor, então eu vou juntar. Eu tenho aqui x ao quadrado, tá? 2 mais o 5, 7x ao quadrado. Esse cara ficou sozinho, eu só repito ele. 3x. No final, simplificando aqui, sobrou 7x ao quadrado mais 3x. Não posso juntar, porque x ao quadrado é diferente só de x, tá? E acabou, ficou um binômio. Terminei aqui simplificando, ficaram dois termos aí, duas expressões aí. Eu tenho um binômio, tá? Trinômio é a mesma coisa, eu vou ter três conjuntos de números e letras, tá? Diferentes. Ó, AB elevado a 2, AC e AB. Professor, não poderia juntar esse AB aqui com AB elevado a 2? Não, tá? Porque o Bzinho elevado a 2 é diferente desse, certo? Por isso que eu tenho que ter exatamente a mesma coisa para poder juntar, tá? Se eu tivesse aí 5K mais 3K menos 8K elevado a 2. Opa, vou juntar isso daqui. Olha, eu posso juntar esses dois, porque é exatamente igual. Opa, mas é um trinômio, né? Então vou colocar mais um aqui. 7z. Só z. Bom, vamos lá. Aí eu junto os que tem a parte literal, repito a letra, junto os números. Esse cara não tem ninguém igual a ele. Esse cara tá sozinho também. Tá? Ficou três termos aqui. 1, 2, 3. Eu tenho um trinômio. Ok? Então sempre junto só quando a letra é igual. E polinômios, de uma forma geral, é quando eu tenho mais de três termos, tá? Tenho mais de três, eu chamo de polinômio. Vale lembrar que
binômio, trinômio também são polinômios, tá? Eu parti de 1, eu tenho mais que 1, é poli, tá? Só que a gente costuma usar binômio para 2, trinômio para 3, e a partir de 3 são polinômios, a definição é a mesma, tá? Então, monômio, só tem um termo. Binômio, eu tenho 2, trinômio, eu tenho 3, e polinômio, mais que 3, ok? Eu tenho também o grau desses caras aqui. Quando eu for falar do grau, eu vou colocar aqui mesmo no final. Então, quando eu for falar de grau, por exemplo, eu tenho aqui. Aí aqui vamos separar essa parte. O grau de uma expressão. O grau da expressão. O que acontece? O que é o grau? O grau vai ser a minha variável, a minha incógnita, que tem o maior expoente. Eu tenho aqui 4x mais 3e mais 8. Eu olho para as letras e olho aqui para o expoente. Se não tem nenhum, tem o número 1 escondido. Então, qual é o maior expoente aqui? 1. Então, o grau. Essa é uma expressão de grau 1, ou de primeiro grau. Tá? Se eu tivesse 5x ao quadrado mais 3x mais 4. Equação de... Aí eu olho para cá. Qual é o expoente? 1. Qual é o expoente? 2. Quem é o maior? O 2. Isso é uma equação de grau 2, ou de segundo grau. Tá? Nono ano a gente trabalha muito com isso aqui. Tá? Agora, se eu tivesse aqui 5x elevado à sétima, mais 2x, mais 4x ao quadrado. Está fora de ordem. Olho para cá. Qual o expoente que está aqui? 1. Qual o expoente que está aqui? 2. Qual o expoente que está aqui? 7. Tá? Então, o grau desta expressão é 7. O sétimo grau. Ok? Bom, e caso eu tenha, vamos supor, 7x ao cubo, y ao quadrado, mais 8x ao quadrado, y, mais 5x ao cubo. Aí, quando eu tenho duas letras em cada expressão, eu vou somar esses expoentes. 3 mais 2, 5. Qual que está aqui? Ó. Sempre que eu não tenho sinal entre eles, ou seja, está multiplicando. 2 mais 1, 3. E aqui, qual o númerozinho que está aqui? 1. 1 mais 3, 4. Então eu tenho 4, tenho 3 e tenho 5. Qual é o maior? O 5. Então o grau dela vai ser 5. Nossa, professor, agora complicou. Quando eu olhava lá, só... Vamos ver mais um aqui. Então, se eu tivesse 7x ao cubo, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 5x à quarta. Estou aqui. Quero saber o grau dessa expressão. Vou aonde a letra que não tiver expoente, eu coloco o número 1. Certo? Aí somo os expoentes das letras somente, tá? 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 4, 5. Aí eu olho, quem é maior? O 5. Então, o grau dessa expressão é 5. Ok? Essa aula é só para aprender isso, definir. Então, o grau é a letra que tem um maior expoente ou a soma, tá?
Dessas, quando eu tenho mais de uma letra, se eu tivesse 3, eu somaria das 3, os expoentes das 3, tá? E o maior resultado vai ser o grau da minha expressão. As expressões são os monômios, só tem um termo, binômios, 2 termos, trinômios, 3 termos, e polinômios, mais que 3 termos. E sempre que a letra, a parte literal, for igual, eu posso juntar, ok? Então, até a próxima.